E ó, agora você, papai, mamãe, vovó, titia, fica atenta. Os problemas respiratórios não vêm somente no tempo do frio. Eles podem ser causados por mudança de temperatura, tempo seco, rinite, alergia, entre outros fatores que causam aquele incômodo no nariz, sabe? O narizinho entupido? Pois é. É importante lembrar que muitas vezes as crianças são as mais acometidas por esse desconforto. Para falar sobre isso, a gente recebe na nossa casa a otorrinolaringologista pediátrica, a doutora Camila Lira Barros. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Camila. Obrigada, Abi, é um prazer. O prazer é todo nosso. Quando a gente fala, né, de criança, lavagem nasal, a gente já pensa na criancinha com o nariz entupido, né? Sim. É comum? Demais, demais. Principalmente em determinadas épocas do ano, né? Que as crianças acabam ficando doentes com muita frequência, ou então que sofrem muito por conta das mudanças, secura, extremos de temperatura. Então as crianças, tadinhas, estão sempre com o nariz escorrendo. E isso vai desde bebê, né? Desde bebezinho. Então, tem crianças que podem ter obstruções nasais desde o nascimento, por conta de malformações e outros problemas relacionados ao nariz, mas também podem ter por conta desses episódios recorrentes de resfriados, rinites, e aí pode parecer que a criança está sempre entupida. Exato, é bem isso mesmo que a gente pensa. Daí você percebe quando a criança dorme, de repente ela dá aquela roncadinha, né? Tem um sono muito agitado, às vezes está de boca aberta, e os pais começam a perceber essas nuances do dia a dia. Também notam a criança um pouquinho irritada, sabe, no dia seguinte, porque dorme um pouco mal, também não se alimenta muito bem, né? Então, a obstrução nasal é realmente uma coisa que atrapalha bastante o dia a dia da criança. E quando a gente fala em lavagem nasal, é algo que a gente deve fazer desde muito cedo? Tem idade? Rotina. Não tem idade, é para todas as idades, na verdade. Então, é um hábito que a gente precisa criar desde o nascimento. Existem várias formas de a gente fazer lavagem nasal, e aí a gente vai só adaptando esse tipo de lavagem de acordo com a idade e também a aceitação da criança. Mas eu sempre falo que é uma rotina tipo escovar os dentes, sabe? A gente criou esse hábito desde sempre, mas a lavagem ela ainda não é uma coisa que é muito bem praticada. Então a gente deveria cuidar do nosso nariz diariamente, assim como a gente cuida da saúde da boca. Isso é muito legal. O que a lavagem nasal proporciona? Então, se você me deixar que eu vou passar uma hora falando com você sobre isso, porque são muitos os benefícios que a lavagem traz. Eu sempre comento que a questão básica da nossa vida é respirar. E tudo começa pelo nariz. Então, o nariz faz a questão de umidificação, aquecimento, filtragem do ar, para preparar que esse ar chegue ao pulmão. E aí tenha toda a troca gasosa necessária. Então, com a limpeza, a gente umidifica, a gente remove grandes partículas de vírus, bactérias, poeira, tudo que poderia irritar o nariz. Então, além de a gente diminuir a agressão desses fatores patógenos, né? A gente também contribui para a melhora da hidratação e da umidificação do nosso ar. E se tem um horário específico? É bom a gente fazer mais de uma vez por dia, por exemplo? Como é, doutora? Não tem um horário específico. É um horário que seria bom o paciente conseguir encaixar na sua rotina. Principalmente pais, quando a gente está falando de crianças, né? Então, 2 vezes por dia é maravilhoso já. Uma lavagem no início da manhã, quando você começa a limpar tudo aquilo que ficou guardadinho no nariz durante a noite. E uma lavagem à noite, para você preparar o nariz, para você dormir com o nariz mais livre, menos entupido, e aí a criança consegue dormir melhor. Isso também ajuda, doutora, nos vírus, né? Porque quando a gente falou tanto em Covid, eu acho que a gente voltou a ter hábitos que a gente não lembrava mais, né? E eu em casa fazia muito isso à noite. Vai tomar banho, você já faz a lavagem do nariz para tirar, né? Pelo trabalho e tal. Isso também ajuda, não ajuda? Muito. Porque no nariz a gente produz um muco, né? Esse muco a gente produz todo dia. A gente chega a produzir até 1 litro desse muco por dia. Bastante. E aí, quando a gente fica doente, a gente acaba produzindo muito mais. Mas esse muco, ele tem uma função. É ele que agarra todas essas partículas de vírus e bactérias para que o próprio nariz consiga eliminar essas partículas e elas não causem algum tipo de infecção. Então, na hora que você faz a lavagem nasal, você facilita a eliminação desse muco, juntamente com todos esses vírus e bactérias, e você também faz com que as células do nariz funcionem melhor. A gente tem uns cílios, umas células ciliadas, e elas direcionam o batimento desse muco lá para o fundo do nariz, para ser diluído na garganta e em outras secreções. Então, quanto mais a gente limpa o nariz,
mas a gente ajuda o funcionamento, sim, diminui as infecções com certeza. Que demais isso. Eu acho que o Léo tem uma perguntinha. Léo, tem pergunta? Tenho uma perguntinha, Abi. Tem alguma contraindicação, doutor? Alguém que tem desvio de septo, alguma coisa assim, não? Não, de jeito nenhum. A lavagem nasal não tem nenhuma contraindicação. O que ela tem são algumas limitações. Então, por exemplo, o paciente que tem um desvio de septo, às vezes pode ter um pouco mais de dificuldade para fazer a lavagem, pelo fato de o soro não percorrer tão bem o nariz, mas fazendo alguns ajustes de posição, acaba tendo uma lavagem bem efetiva. E para esses pacientes com com desvio de septo, aí sim é que é mais importante a lavagem. Porque o próprio desvio, ele atrapalha a eliminação da produção normal da secreção. E aí, quando a gente lava, a gente está ajudando o nosso nariz a funcionar melhor. Outra restrição são algumas crianças com problemas neurológicos, por exemplo, que têm algum distúrbio para deglutir, não tem uma boa tosse, né? Que a tosse é um mecanismo de proteção. Então pode ter um pouquinho de dificuldade, a gente precisa ajustar a lavagem nasal. Mas ela é liberada para todos os pacientes. Que legal. E como faz a lavagem? O que a gente precisa para fazer uma lavagem nasal? Bom, vamos lá. Basicamente, a gente precisa de uma solução salina, que é o soro fisiológico, que é o que a gente mais usa. Esse soro, ele precisa estar numa temperatura ambiente ou um pouco aquecido, um soro morno. E existem vários dispositivos que a gente pode usar. Então, desde um dispositivo mais comum, como uma seringa, por exemplo, até uns dispositivos mais modernos que a gente tem hoje em dia, que são as formas de garrafinha ou squeeze. Mas a gente também tem outros formatos que são mais facilmente encontrados no mercado. A gente tem os de jato contínuo, que aí acabam sendo mais práticos por não ter que ter toda a preparação do soro fisiológico. Mas qualquer pessoa em casa pode acabar fazendo a lavagem nasal. Tem umas chaleirinhas, né, doutora? Que uma vez eu vi, que são um tipo de cerâmica, né? Que você tampa e coloca. Aí faz com água mesmo ou tudo sempre com soro? Porque tem gente que fala assim, faz com água ou faz com soro? Então, você pode usar água, mas a água precisa estar preparada para isso. Por exemplo, não pode ser a água da torneira, que é uma água que tem uma concentração de sais diferente, que vai acabar irritando ainda mais a mucosa nasal. Então, quando a gente fala de usar a água da torneira, a gente precisa ferver essa água, deixar essa água amornar um pouco e adicionar uma quantidade de sal mesmo de cozinha, para que aí sim ela tenha uma concentração adequada para não irritar mais o nariz. Essa que você comentou, Abi, é a famosa lota. Ela é, eu acho que o dispositivo mais antigo de lavagem nasal, lá do século XV. O pessoal no Oriente usava muito por conta da yoga, né? Começou aí. Porque tem todo um ritual de purificação do corpo. E ao longo dos anos a lota foi se aperfeiçoando e tem esse formato que hoje em dia a gente conhece mais. Que interessante. É porque eu vi que era bem antigo mesmo. É muito antigo. Assim, mas é bom, funciona, é simples. Funciona super. Quando a gente pensa em bebê, a gente tem uma simulação de um bebê aqui. A gente tem que pensar em doses, por exemplo, do soro para idades. Como funciona, doutora? Então, quando a gente fala em bebezinho muito pequeno, a gente pode pensar em pequenas quantidades. Então, por exemplo, recém-nascidos. Quando a gente fala em recém-nascido, as mães já ficam meio preocupadas, né? Um bebezinho tão pequenininho, tão frágil. Mas é daí que a gente já começa a limpeza. A gente também começa a estimular a criança a aceitar uma manipulação nessa região do nariz. Então, a gente pode usar, por exemplo, uma seringa, como essa daqui, ó. Então, essa é uma seringa mais desenhadinha para criança, mas pode ser qualquer outra seringa. O importante é ter um bico um pouquinho arredondado. E a gente começa com quantidades pequenas, 1 ml de soro fisiológico. Então a gente posiciona o bebezinho de uma forma que ele esteja um pouco inclinado, nunca totalmente deitado, tá? Pra não afogar, né? Pra não afogar. E daí a gente coloca a seringa com a inclinação um pouco para baixo e sempre apontando para os lados, para evitar esse meiozinho do nariz, que é um ponto que pode acabar ocorrendo algum tipo de sangramento às vezes. Então o ideal é que a seringa esteja apontada para baixo e para os lados e que a gente aplique devagar. Porque o bebezinho ainda não tem os reflexos totalmente desenvolvidos. E aí pode ocorrer algum tipo de engasgo, então a gente precisa ir fazendo devagar. À medida que o bebê vai aceitando, ele vai crescendo, ele vai ganhando mais tônus, ele começa a conseguir ficar sentadinho. Então, a gente pode mudar a forma de lavagem para que o bebê esteja apoiado no tronco dos pais. Uma mãozinha apoia aqui
e o queixo. A gente inclina o nosso tronco para frente e aí o bebezinho tá inclinado, como aquele bebê maravilhoso que é o filhinho da minha amiga. Que fofo! E aí a gente faz a lavagem nasal. Essa outra lavagem... Olha, gente, que maravilha! E depois vira olha até o catarrão diversão, que vai coisa sair. mais linda! Ah, olha! Limpa catarro, limpa tudo, né, doutora? tudo. Olha! Gente, que vira Você diversão viu? depois, né? À medida que eles acostumam, eles começam a pedir a fazer a lavagem nasal. Porque eles percebem o quanto isso acaba melhorando. Melhorando. O quanto eles conseguem respirar, o quanto eles conseguem brincar mais, porque eles têm mais disposição. A alimentação se torna mais prazerosa, porque o nariz entupido, a gente não tem paladar. Não tem paladar. Não tem olfato. Então isso acaba ajudando bastante. E aí, à medida que a criança vai crescendo, como aquela última criancinha que a gente mostrou, a gente pode usar o dispositivo da garrafinha. Que é um dispositivo que entrega um volume maior. E a gente vai até onde com o soro? A gente vai tudo. Tudo! Então, a gente que é usa adulto tudo. pode usar um desse também? Com certeza. Nossa, eu usava tão pouquinho. Não, usa mais. A lavagem nasal é uma coisa que antigamente não era muito feita, Não. né? Hoje em dia, minha mãe fala, nossa filha, como que eu não fiz isso com você? Eu não sabia. Exato. Mas é que ao longo dos anos, muitos estudos vieram sendo feitos e mostrando a importância não só no tratamento, quando a criança está doente, mas também na prevenção. Mas você pode sim usar tudo isso. É muito importante que nesses dispositivos que entregam altos volumes, a gente tenha cuidado com a força com que se aperta essa garrafinha, tá? Pra não ir de uma vez, né? Perfeito. Isso pode trazer alguns desconfortos, né? A lavagem nasal é uma limpeza que é indolor. Não é para se sentir dor enquanto faz lavagem nasal. Então, a gente pode, no começo, estranhar um pouco, porque entra uma pressão dentro no nariz, né? Mas à medida que você vai colocando isso na sua rotina, vai ficando fácil. Então, quando a gente usa a garrafinha, a gente precisa lembrar daquela posição, né? O bebezinho mais inclinado para frente. Lembrando que é uma criança maior, Maior, não é bebezinho. Já tem uns 3 aninhos, né? É, já tem uns 3, 4. Tá. Então, vai estar em pezinho, até na pia, um pouco inclinado. A criança fica de boca aberta, prende a respiração durante um tempinho. A gente encaixa na narina e devagarzinho e de forma contínua aperta. E aí o soro vai saindo do outro lado. Esse é um tipo de lavagem que a gente chama lavagem nasal retrógrada. E aí é muito comum as mães perguntarem no consultório: ai, doutora, mas eu não consigo fazer sair pelo outro lado. Gente, não é obrigatório, tá? Sair pelo outro lado. Tá. Essa é uma forma de você saber que a lavagem foi efetiva. Mas se a criança também sente o soro escorrer na garganta, também tá tudo certo. E aí eu faço até metade, depois eu vou para outra narina e a outra metade. Perfeito. E não existe uma regra, por exemplo, eu preciso fazer 2, 3 vezes ao dia. Quando a criança está doente, você pode fazer à medida que ela sente o desconforto. Percebeu que ela está puxando muito o nariz? Ou então está com aquela tosse que não para? É porque provavelmente tem algum catarrinho que está gotejando do nariz para trás da garganta e isso está fazendo a criança tossir. Então, um horário que é muito legal de fazer é sempre antes de dormir, sabe? Porque eles ficam com o narizinho melhor, com menos secreção, acabam dormindo melhor. Tem perguntinha de WhatsApp para você, doutora. Vamos lá. Temos perguntinha para a doutora. Lete, São Paulo. Olá, Santa Receita. Minha neta de 4 anos está com muita coriza. O que posso fazer para ajudá-la? Obrigado. Bom, a primeira coisa mais importante é lavar o nariz com soro, sem dúvida alguma, tá? Existem vários casos que podem trazer essa coriza, desde uma irritação, uma rinite alérgica, um quadro viral, mas independente dessa situação, a lavagem precisa ser feita. Porque esse acúmulo de secreção, ele acaba irritando cada vez mais a mucosa do nariz e isso vai fazendo com que a criança acabe produzindo mais secreção. Então, limpar o nariz com soro é sempre uma boa saída. Ainda mais em tempo seco. Com certeza. Né? Que vai ficando tudo aqui. Tem mais perguntinha? Temos mais uma pergunta. Amanda Macedo, Campo Largo, Paraná. Boa tarde. Sempre faço a lavagem no soro fisiológico normal. É correto manter o soro na geladeira? Obrigado, Amanda. Sim. Legal essa pergunta. Sim. E essa é uma grande dúvida. Eu uso soro gelado ou não?
O soro fisiológico, ele pode ser conservado fora da geladeira, mas ele dura um período menor. Ele dura um período de 7 dias. Na geladeira, uma vez aberto, a gente consegue fazer com que ele dure um pouco mais, 15 dias. Mas a temperatura do soro faz toda a diferença para a hora da lavagem nasal. Então, se a gente usa um soro muito gelado, a gente acaba tendo um efeito pior. E irrita mais a mucosa nasal, o nariz fica mais edemaciado, mais entupido, produz mais secreção. Então, você pode guardar o soro. Quando você for fazer a limpeza, escolhe um copinho, separa um copinho da casa só para isso. Separa aquela quantidade que você vai usar. Pode aquecer alguns segundos no micro-ondas só para esse soro ficar morninho. E aí sim você faz a lavagem nasal. Boa, porque se a criança tem rinite, ou né, alguma. É pior ainda, você começa a espirrar, Muito. começa a arder, né, doutora? Isso. É. E aí a criança começa a criar uma certa barreira para fazer a limpeza. Porque não vai ser uma experiência legal, né? Porque vai mostrar que é um desconforto. Sim. E aí vai falar, mãe, não quero Não quero lavar, mais. não E aí quero é uma mais. luta. Eu adorei. Muito obrigada pela explicação extremamente didática. Obrigada a E você. é bom que acho que eu também já vou começar a fazer as minhas, né, sempre. Porque a Hoje gente à noite, hein? esquece. Hoje à noite, exatamente. Porque faz certeza. toda a diferença. E dá um Muito, muito alívio mesmo. gigantesco para dormir. E para acordar também, né? Já que a gente já raspa a língua, já escova dente, então faz a limpeza nasal. 20 segundinhos limpou. Limpou. Maravilhosa. Volte sempre à nossa casa. Obrigada. Seja bem-vinda, viu? Obrigadão. Você de casa gostou? Aproveita, ó. Segue a doutora aqui, ó, @otorrinocentro, tudo junto. E o telefone é o 12 99640941. Isso mesmo, né, doutora? Perfeito. Um beijo. Até a próxima. Obrigada.